Olá pessoal, queria convidar vocês para a reabertura do curso A Arte pela Psicanálise. Uma arqueologia, assim, da maneira como Freud, como Lacan, mas também alguns outros autores, dialogaram com a arte, trouxeram conceitos da estética, pensaram experiência psicanalítica do tratamento em chave, né? Literária, musical, poética. E esse curso está disponível para vocês ali no curso Arte e Psicanálise, né, que vai estar aqui embaixo. Né. Vamos lá, é uma forma de assim entrar, ter um contato um pouco com a história da arte, mas também uma ótima maneira de se aproximar da psicanálise, né, se pensar, né, a psicanálise a partir dessas outras linguagens. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Sheila Filosofia Music. Né? Oi, prof. Christian, gostaria que você comentasse sobre a importância das festividades para a psicanálise, sobretudo daquelas onde podemos vestir um personagem, como o carnaval, o baile de fantasia, o baile de máscaras, a Comic Con e tantas outras que temos notícia. Há um tempo, a Escola Pública Municipal vem adotando um calendário que pretende ser laico e advém do calendário religioso cristão, como a festa junina, a Páscoa e o Natal. Na incapacidade de ressignificar essas datas, muitas escolas têm optado por não fazer nada. Acho isso triste e complicado. Abraço. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento e bom humor. Poxa, uma questão muito atual, né, contemporânea, e ao mesmo tempo bem posta para o nosso momento, em que no fundo nós estamos redefinindo políticas culturais. Né? A gente tinha um certo entendimento que se traduziu, né, em práticas escolares, mas práticas jurídicas, que organizou o cotidiano, que organizou os nossos feriados, né, que organiza a nossa semana, se você quiser. Né? Quer dizer, guardar sábados e festas, mandamento bíblico. Né? Então você tem formas religiosas, como os adventistas, por exemplo, ou os judeus, que guardam o sábado, né, ou o Shabat, que, enfim, tem nas festividades a função de organizar algo muito importante, que é o ciclo simbólico. Ou seja, o simbólico, ele tem uma estrutura de repetição. Né? Os mitos, né, elas são necessariamente uma forma de aprender e de criar repetições. Né? Veja só, por que o ano tem 365 dias? Bom, por que é o calendário gregoriano? Foi lá um papa falou, não é o calendário juliano. Por isso que durante a Revolução Francesa se inventou um outro calendário, outros nomes, né? O termidor, o brumário, né? Outra maneira de nomear. Por quê? Porque quando você, né, estabelece essa, vamos dizer assim, essa circularidade mítica na vida das pessoas, isso estabelece para elas regras de ação, pontos de abertura para o desejo, pontos de repactuação social, pontos de reencontro, pontos de ida e de volta, que são absolutamente determinantes para a gente constituir o que a gente chama de comunidade. Gemeinschaft em alemão, né? Aquilo que junta um certo grupo de pessoas. Né? Portanto, né, essa ideia de que as festas elas têm uma marcação ligada a uma história cultural específica, ela é perfeita. Né? E ela representa o quê? A diversidade das culturas. Que interessante. Né? Portanto, lidar com isso é lidar com o problema da diversidade das culturas dentro de, vamos pôr entre aspas, um único espaço. Que é o quê? Essa formação moderna, né, do Estado, nação, povo e território. Opa, tudo junto? Então, a gente inventou de fazer tudo junto. Como é que a gente resolve, né, essa questão da diversidade das culturas com outras culturas e dentro de uma mesma cultura? É uma pergunta muito apropriada, né, porque esses ciclos, né, eles também mimetizam os ciclos da vida. Ou seja, as festas infantis, as festas adultas, as festas da terceira idade, olha lá, elas organizam o ciclo vital. Vamos tirar.
Você vai ter alguns problemas, porque no fundo, se você tira, você vai acabar deixando alguma. Feita por quem? Pelo Estado impessoal, laico, neutro? Se você, vamos dizer assim, acredita realmente nisso, você vai iniciar um processo, né, de cerceamento, né, às vezes de silenciamento. Você vai acelerar o apagamento que acontece na relação entre culturas, né? No fundo, o que você vai fazer, sem saber, sem assumir que está fazendo, é impor uma cultura. Uma cultura, né, que você pode chamar a cultura laica. Ah, é? Você consegue distinguir exatamente até onde vai a religião e onde começa outra coisa? É o mesmo que acontece com a política. Você consegue distinguir até onde vai a política e onde começa outra coisa? Não, porque religião e política, né, talvez o futebol, eles têm que ver com essa lógica de que eles são performativamente definidos. Se eu defino que é político quem lava a louça da casa, né, é porque eu estou pautando essa transformação social. É porque eu desejo que isso se reorganize, que isso se redistribua, né? Seja para, não, isso é função dela, seja para isso é função coletiva, isso é função que deve ser equitativamente distribuída, né? Ou seja, de dizer o que é política e dizer o que é religião é um ato, ele mesmo, político ou religioso. E aí, então, as palavras, né? Quais são as palavras que não têm uma infiltração religiosa, mítica, mágica? Difícil. Então, me parece que esse higienismo, né, essa ideia de vamos dizer assim, produzir uma linguagem neutra, uma espécie de linguagem cultural básica, sobre a qual todo mundo se entende, tem um embrião um pouco fascista. Por outro lado, tem um vértice também muito emancipatório. Desde que a gente entenda que o que está em jogo é não uma única forma gramatical e narrativa do que é cultura, né, mas a ideia de que a cultura é esse processo de reconhecimento de diversidades, né, de diversidades que elas não são escolhidas de forma neutra, elas são escolhidas de forma política. Que tal reconhecer isso, né? Que tal reconhecer que quando uma escola decide fazer certas festas e não outras, isso é uma decisão política. Ah, mas se é política, então por que não como eu quero? Bom, porque no fundo, quando você escolhe aquela escola, você escolhe aquela política. Não, escola não tem partido, né? Só que para o sujeito que leu minimamente o que é uma escola nesse país, ele vai lembrar que toda escola se define por um projeto político-pedagógico. Vai lá na lei, por favor, né? Vamos ler como é que a lei lida com isso. E o seu projeto político-pedagógico inclui o seu entendimento de como é que nós vamos lidar com a diversidade das culturas, dentro e fora. Bom, mas o que então a gente teria de emancipatório nessa ideia de que é preciso uma cultura, né, e aí entra, né, de fato uma atração política mais diversa, né? Porque a gente percebe que culturas, né, que se segmentam e que se fecham e que se emparedam, elas podem ser bastante nocivas, né, para aqueles que estão ali dentro e na relação, né, que essa cultura vai ter com as outras culturas, que provavelmente vai ser uma relação de predação e dominação, né? Quanto mais identidade eu tenho na minha cultura, mais eu estou me definindo pela relação de oposição com outras culturas. Onde é que isso vai dar? Guerra, ocupação, invasão, hegemonia, né? Esse é um conceito que está lá no Gramsci, né, e que a gente tem usado de uma forma um pouco tosca, né? Ou seja, hegemonia, todo mundo diz assim, não, mas a hegemonia é isso, a hegemonia é aquilo, né? E essa fala, ela já é por si só hegemonista, né? Porque a ideia de hegemonia é justamente organizar um campo de diversidades, né? Onde você tem ali alguns que estão, vamos dizer, sendo mais reconhecidos do que outros. Ah, você quer reconhecer outros? Então vamos, isso é uma política, né? Vamos reforçar o reconhecimento dessas condições culturalmente subvalorizadas. Ótimo, né? Mas isso é, vamos dizer assim, uma luta cultural, né? Uma batalha para como é que a gente reorganiza as coisas.
Não tem, vamos dizer assim, alguém que possa dizer, eu tiro uma lei de fora que pode organizar decisivamente isso. Por quê? Porque essa decisão é, no fundo, política. E quem diz política diz conflito, diz antagonismo, diz que a sociedade não é una. Portanto, se a sociedade não é una, é melhor a gente ir com calma na ideia de todos têm que fazer a festa X ou todos têm que fazer a festa Y. Ou cada um faz a sua festa e a gente não se importa com a dos outros, né? Ou seja, são políticas diferentes. Vamos lembrar, né, que as festas, elas assumiram um papel crucial nesse nosso momento, né? São as raves, né? São as festas, vamos dizer assim, funks, são as festas populares que se tornaram cada vez mais objeto de parasitagem econômica, mas também cada vez mais objeto de políticas assim específicas, né? A festa é aquele lugar onde a gente assim suspende o funcionamento e a gente vai para o conjunto para produzir, né, outras inflexões. Mas tem outras festas, né? Tem as festas, as paradas militares, para a gente se reunir para bater no outro, né? São as festas, vamos dizer assim, que tem uma pretensão hegemonista. E tem outras festas que têm uma pretensão, vamos dizer assim, mais diversionista, né? Diversão, né? Diversidade, diverso, né? Tem a ver. Porque nessa ocasião em que as máscaras caem, em que a gente pode brincar o quê? De ser outra pessoa. Olha lá. E aí a gente entra no que, para mim, é o essencial dessa matéria, né? Verdadeiras festas são formas de se inventar pessoas. São laboratórios para a invenção de pessoas. No sentido do Ian Hacking, né? De que você inventa pessoas criando tipos, criando, né, experiências, criando encontros com a diversidade. Não, na minha festa eu só quero todo mundo vestido assim, só vem gente como a gente, e a gente faz o churrasquinho das pessoas diferenciadas. Quer dizer, bom, essa festa ela é um convite ao narcisismo das pequenas diferenças. Porque na medida que fica todo mundo igual, a pequena diferença ali dentro daquela igualdade, ela vai gerar esse antagonismo. Só que é um antagonismo num espaço que prescreve, né, que retira a lógica do antagonismo. O resultado vai dar uma briga ali, que é o que a gente está vendo, né? É uma briga sem mediação, é uma briga sem tração assim política, é uma briga que inventa um novo tipo de política, né? Alguns chamam, né, de hiperpolítica, que é aquela que é sempre feita o quê? Super rápido, né? Vamos ter que resolver, é agora, faz um projeto, tem esse acontecimento. Por que tem que ser super rápido? Porque é estrutura de festa. A gente se reúne só para a festa. A gente se reúne só para, olha só, é um evento político, mas é de política concentrada, porque depois da festa a gente não faz mais nada, né? A gente não participa, a gente não se engaja, a gente esquece, né? Tem essa estrutura de falsa tragédia. Aconteceu algo muito grave, precisa ser tratado, depois vem outra coisa muito grave. Festa. Só que festa sem memória. E aí há um problema, porque estas festas que são as mais tradicionais, né, elas fazem parte da nossa memória, elas nos constituem enquanto pessoas, né? Eu me lembro dos natais na minha casa, né? São os natais que vão marcando, né, como eu fui me transformando. São os natais que eu lembro daqueles que já se foram. São os natais que são importantes porque a criança é aqueles que estão vindo. É no Natal que essa mistura de tempos acontece. Pode dizer a mesma coisa, ou algo análogo acontece com o Carnaval. Halloween não é uma festa brasileira, foi importada. Mas a gente sabe que no Brasil tem aqueles que acham que estão morando, né, vivendo em Miami, que já são pessoas que não são daqui. Isso faz parte do debate cultural. Chama-se colonização, você pode dizer, mas o fundamental aqui, né, é qual é a teoria que a gente vai mobilizar para entender esse processo. E não entender, psicanálise é boa para isso, né? Porque fala das projeções, introjeções, fala, bom, vários conceitos aqui mobilizados, mas também antropologia, né? É a ideia de, assim, como é que você perspectiva o outro. Uma festa é uma suspensão das perspectivações sedimentadas, né? Dos papéis sociais. Ou seja, vamos brincar de como ser. É uma espécie de jogo lúdico, é um jogo metafórico, mas é lugar também de invenção. Olha só, repetição, repetição, repetição e invenção.
É isso que a gente espera dessas festas, né? No fundo, aqueles que se indispõem demais, não pode ter festa junina, porque isso, bom medieval, português, sei lá, ou temos que ter, não podemos repudiar as festas indígenas, ou as festas negras, aqueles que essencializam a festa, né? No fundo estão ou numa atitude defensiva, que a gente pode dizer assim, importante, porque se você não juntar em certas situações, a sua cultura é devorada, é predada por outras, né? Então é importante que a gente tenha isso, mas é também importante que a gente tenha processos, vamos dizer assim, em que a semântica da festa não se confunda tanto assim com a sua gramática. Ou seja, o fato de que é Santa Bárbara, ou Iansã, ou então o Iemanjá, ou então uma Iara, talvez essas estruturas se conversem, né? Talvez existam sistemas de tradução e sistemas de intradução, né? Sistemas em que você diz assim, não, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. E essa experiência cultural é decisiva, no meu entender, para a gente fazer da festa um dispositivo simbólico de mediação, que é o que está faltando. Hoje a gente não consegue fazer festa direito. Estádio de futebol virou o quê? Vem o Palmeiras, vem o Corinthians. Junto não. Por que junto não? Porque junto é diversidade, diversidade dá pau. Ou seja, você não consegue lidar com a diversidade. Né? Você não consegue pôr homens e mulheres no mesmo espaço. Você não consegue pôr negros e brancos no mesmo espaço. Você não consegue pôr estrangeiros e nacionais no mesmo espaço. Caraca, isso termina mal. Por quê? Porque falta uma política cultural mais consistente. Né? Ou mais assim, né? Que a gente possa apostar com alguma, né, extensão temporal. Por quê? Porque como são processos de longo prazo, como processos, vamos dizer assim, que organizam o nosso ano, não vai ser de um mês para o outro, né? Vai ser se a cultura se move no seu próprio tempo. Não é, Queronta? Então vai para lá, vem para cá. Ih, caramba, você é da cultura grega. É um infiltrado aqui, é grego, sai para lá, grego. Você está contaminando isso aqui, seu europeu. Não, mas espera aí, a cultura grega veio da Pérsia? Não, do Egito? Da África? Kesnet? Ei, mas você está me confundindo. Queronta, você é grego, cala a boca, e eu trato você como grego, e eu sei que existem pessoas que têm suas essências, e você fica aí embaixo, né, no mundo ctônico, do qual eu não quero saber. E essa palavra que define o termo cultura vem de celer, quer dizer, que está debaixo da terra, o celeiro, né? Aquilo que a gente planta, aquilo que a gente enterrou embaixo de nós. E se você não olha para baixo, volta, viu? Um fantasma, um zumbi, volta, porque cultura não é assim. Experimenta, né? Arrasar um cemitério indígena para ver o que vai acontecer. Tá lá, gente. Não adianta a gente dizer que agora tá tudo limpinho. Tchau, tchau.